Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pão e Vinho. Aqui sua vida será edificada. Conheça mais sobre o nosso trabalho no Instagram, @Pão e Vinho Ministério. E amém. Vamos para a palavra? Tem algum flamenguista aqui hoje? Então pronto, os foguetes do Flamengo estão bom? Os foguetes do Flamengo estão soltando lá, estão comemorando. E eu sou palmeirense, mas ontem eu era Flamengo desde criança, porque a taça tem que vir para cá. A taça tem que vir para o Brasil. Para mim, quando é campeonato fora do Brasil, não importa quem é, pode ser até o Corinthians. Eu estou torcendo para o Corinthians para a taça vir para cá. Isso é que importa. Não, quando é para a taça de fora, tem que vir para o Brasil. Amém? Então eu estou escutando como os flamenguistas estão comemorando, eu estou feliz com eles. Pronto. Pega a sua palavra comigo, a Bíblia Sagrada, e abre em Gênesis capítulo 28, por favor. Gênesis 28. Gênesis é antes do Apocalipse, tá, irmãos? Bem antes. 65 livros antes de Apocalipse. Vamos pegar do verso 11 em diante, tá bom? Diz assim, falando de Jacó quando sai da casa de seus pais. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. Está entendendo, né? Ele pegou uma pedra, fez de travesseiro e deitou no chão. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenha dito. Acordado, pois, então Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira, e a pôs por coluna, e deitou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Quando nós lemos o texto, para mim ele é muito... Parece que ele é objetivo. Não dá impressão? Dá a impressão que o texto é objetivo. Dá a impressão que Deus aparece para Jacó e fala assim: olha, eu fiz uma promessa para o teu pai, para o teu avô Abraão, que passou para o teu pai Isaque, e agora essa promessa eu estou fazendo para ti. Só que quando você para analisar a promessa que Deus fez para Jacó naquela hora, ela era subjetiva. Ela não era uma promessa que dizia assim: ó, eu estou te dando esta terra, eu te faço próspero, eu te faço conhecido. Ele diz: eu te darei, eu te farei, eu te tornarei. É como se Deus lançasse para Jacó uma proposta. Ó, é o seguinte, você está aqui deitado, realmente tem uma escada, esse lugar aqui é um lugar separado para mim. Calcula-se que aquele lugar possa ser inclusive o Monte Sião, onde depois foi erguido o templo, que era a casa de Deus. É só uma conjectura, né? Mas enfim, ele entende que aquele lugar era um lugar terrível,
lugar que, uau, Deus vem nesse lugar, Deus vem falar comigo. E Deus aparece para Jacó, mostrando uma escada. Os anjos de Deus subiam e desciam, correto? E Deus fala para Jacó: eu tenho um negócio, uma proposta para te fazer. Eu te farei. Quando Deus fala isso para Jacó, Jacó alcança uma promessa que tinha sido feita para os seus pais. Era mais do que Deus ir relembrar uma promessa, era Deus tornando a promessa válida. Amém? Está entendendo? Deus fez uma promessa para Abraão e ele disse: sai do meio da tua parentela, que eu te abençoarei. Olha para o céu, conta as estrelas do céu, eu te farei. Por causa de ti, a tua família, a tua descendência será como as estrelas do céu. E por causa de você, toda a família da terra serão abençoadas. E Deus faz uma promessa para Abraão tremenda. Só que Abraão, ele já era um homem que tinha dinheiro, ele já era um homem bem sucedido, ele tinha muitos animais. De todas as promessas que Deus fez para Abraão, no ciclo da vida dele, uma aconteceu. Qual que era? De ele ter descendência. Correto? Agora eu lhe pergunto: a tua descendência será como as estrelas do céu. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? 2. Quantas estrelas tem no céu? Segundo a ciência, são 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 200 bilhões de estrelas. Segundo o que a ciência fala. Aí tu para analisar: poxa Deus, Abraão morreu, ele não teve 200 bilhões de filhos, na Via Láctea pelo menos. Aí tu começa a analisar de perto, tu começa a ver a conjectura que existe naquilo que ele fala, com aquilo que está acontecendo. Deus fez uma promessa a Abraão, ele renova a promessa para Isaac, e quando chega em Jacó, ele renova a promessa. E por que ele renova essas promessas a eles? Porque todos eles vinham se submetendo à vontade de Deus. Eles desejavam que o plano de Deus, que a vontade de Deus acontecesse. Isaac, filho de Abraão, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, ele decidiu crer naquilo que havia de promessa sobre Abraão. Lembra como é que ele tomou o direito da primogenitura do seu irmão Esaú? Ele sabia que aquela primogenitura tinha uma palavra de um Deus que se mostrou para o seu avô. Quando Deus aparece para Isaac, ele alcança um lugar que só Deus poderia colocar alguém. Ele alcançou um lugar de promessa. Só que toda a promessa de Deus na vida de qualquer pessoa, ela é condicional. Toda promessa. A promessa basicamente é: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus ensinamentos. Deuteronômio 28 fala isso. Se. Por isso que Deus fala para Jacó: eu te farei. Está no futuro. Jacó entende que ele alcançou uma promessa, mas ele ainda não acessou a bênção. Quando acaba o sonho de Jacó, que ele acorda, ele continuava o mesmo foragido, mesmo fugitivo, fugindo da casa dos seus pais, com medo do seu irmão Esaú que queria matá-lo. Um rapaz que era um moço não da peleia dura, era um cara que era mais de casa, da administração, sabia cozinhar muito bem. Quando ele acorda do sonho, ele se vê no meio de um deserto, com a cabeça numa pedra dura, não tinha nada em volta. Ele diz: para que me adianta tanta promessa se eu estou aqui fugindo da casa do meu pai, que eu era dono de tudo, vou para a casa de um tio, vai saber o que vai acontecer comigo, tanto que ele se torna escravo do tio, trabalha 14 anos para o tio de graça. Só que quando ele acorda do sonho, ele diz: uau, eu alcancei algo que eu queria. Deus olhou para mim e viu graça. Deus estendeu a sua mão sobre mim e deliberou sobre mim a plenitude das bênçãos que estavam sobre meu avô e sobre meu pai. Eu te farei. Quando Jacó entendeu isso, automaticamente ele dá a contrapartida para Deus. Porque Deus, ele fala com você,
Ele te apresenta uma proposta, ele te entrega uma profecia, só que ele aguarda a tua contrapartida, o teu posicionamento a respeito daquilo que você agora recebeu, do entendimento que ele te deu. Porque não adianta de nada receber revelação, receber profecia, receber instrução, receber ordem, receber direção, e você não se posicionar. Você alcança uma promessa, mas você nunca acessa o direito de possuí-la. Jacó, quando ele acorda, na hora ele olha para aquela pedra e ele diz: uau, que lugar terrível que eu dormi. Meu Deus, esse lugar aqui é terrível. Esse lugar aqui é a casa de Deus. Eu vi a escada de Deus aqui. Eu vi a escada que sobe, os anjos sobem e descem. E ele automaticamente ele pega aquele travesseiro que eram todas as suas preocupações. Travesseiro de pedra representa preocupações. A pessoa, quando vai dormir cheia de coisas para resolver, ela não consegue dormir, o seu travesseiro fica incômodo. Quer dizer, o travesseiro de pedra representa todas as preocupações que Jacó tinha. O que ele fez naquela hora? Ele entregou ao Senhor. Ele pega aquela pedra e coloca como base de um altar para adoração a Deus. Ele disse: eu pego todas as minhas necessidades, eu pego todos os meus desesperos, eu pego tudo aquilo que me rouba a paz, tudo eu coloco aos teus pés e eu passo a galgar, eu passo a buscar a tua promessa. Eu agora não choro mais pelo leite derramado, agora eu choro por aquilo que me foi prometido. Agora eu não corro mais atrás do prejuízo, agora eu corro atrás da promessa. Ele alcançou um lugar, só que ele entendeu que ele precisava agora acessar esse lugar. Ele vê a escada. Primeira coisa que eu vejo que Jacó entendeu: para mim, até a presença de Deus, eu tenho que ascender, eu tenho que subir, eu tenho que galgar, eu tenho que criar um plano de crescimento. Eu preciso, porque eu já entendi, os anjos para ir até a presença de Deus é uma escada. Eu preciso a esse lugar. É muito interessante porque Deus várias vezes, falando com os seus servos, ele diz: sobe até aqui. Moisés, quando pediu para fazer a face de Deus, Deus disse para Moisés: sobe aqui e aqui do meu lado tem uma rocha. Deus mandou ele subir. Quando Deus fala agora com Moisés, pega os 70 anciões do povo e diz: suba ao monte santo do Senhor. Tem que acessar, você tem que acessar para viver. E Jacó, ele pega o seu coração, para que ele não vivesse correndo atrás de promessas e atrás de bênçãos. Ele simplesmente faz um voto com Deus, para que o coração dele agora não se perdesse. Tipo assim: meu, já estou com 80 anos e eu não tenho 200 milhões de filhos. Eu já estou com 90 anos e eu não tenho 100 milhões de filhos. Ele não quis isso. A promessa dele em servir a Deus era o pão do dia, o lugar para dormir, a roupa para vestir e voltar em paz para casa. Era só o que ele precisava, porque todo o resto Deus já havia prometido e ele ia recebendo conforme ele fosse acessando. Você está entendendo? As questões de Deus são questões muito elementares para quem entende que o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. A resposta que eu dou, o céu me retorna. Mateus capítulo 7, abre comigo, por favor. Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. O texto diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. O 7:8, ele fala: pedi, buscai e batei. O que Jesus Cristo está falando? Para que você viva o que lhe prometi, você precisa dar uma resposta que eu espero. Ah não, pastor, na Bíblia Sagrada já estão todas as promessas que Deus fez para mim. É verdade. Eu não me lembro direito, faz tempo já que eu estudei isso, ou ouvi. Existem 8.840 e poucas promessas na Bíblia Sagrada. E todas dizem respeito a nós. Deus prometendo aos seus filhos, ao seu povo. Existem sentenças na palavra para o mundo perdido, mas para o seu povo existem mais de 8.000 promessas. O grande problema é que nós alcançamos as promessas, mas nunca as acessamos.
nunca conseguimos entrar no lugar de recebê-las, nunca. Lugares em Deus, a gente acessa. Crescimento em Deus, a gente conquista. Quer ver uma coisa? Quando você encontra alguém que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, tem dom de cura, tem dom de revelação. Qual é o hábito natural da vida de uma pessoa dessa que é cheia do Espírito Santo? Ela tem uma vida de? Fala alto, uma vida de? Tu encontra um lugar, lá tem um camarada que ficou endemoniado, possuído, lá na igreja, e vem um irmão e bota a mão e sai demônio, e o capeta rola, bate, e daqui a pouco chegou, sai demônio, chega lá a irmãzinha lá, e você te ordena em nome de Jesus, sai, ele sai. Ela tem uma autoridade diferenciada entre todos os outros que estavam em volta. Mas essa pessoa, é normal ela ter uma vida de? Tá bom. Você encontra alguém dentro do ministério, dentro da igreja, ou dentro do reino, alguém que parece que tem o dom de Midas, tudo que toca vira ouro. A prosperidade, o crescimento dessa pessoa não é explicado naturalmente. Poxa, o cara ontem não tinha nada, agora mudou a história financeira, abriu as portas do concurso público, abriu as portas do negócio, as coisas andam. Como é que pode? Mas se tu parar para analisar essa pessoa, ela aplica princípios na vida dela. Qual é um dos princípios que Deus faz alguém prosperar se ele aplicar? Ser um? Falem. Dizimista. São princípios que a Bíblia Sagrada me reserva como direito. Ele me deu um alcance. Eu alcancei uma promessa. Agora, para vivê-la, para acessá-la, eu tenho que seguir os princípios que a Bíblia Sagrada me ensina. Simples. Por exemplo, tudo que Deus criou, tudo, sem exceção, tudo que Deus criou tem regras. Sabiam disso? Tudo. Os átomos, eles têm regra. Quem fica no centro do átomo é os prótons e os nêutrons. Quem roda em volta, os elétrons. Tudo que ele criou tem regra. Ele criou todo ser sobre a terra com 2 sexos, macho e fêmea. Ainda que sejam animais himenópteros que têm os 2 sexos, não existe um animal que só tem o sexo masculino que gera filho, que só tem o sexo feminino que gera filho. Não existe. As próprias plantas, toda planta tem sexo, androceu e gineceu. Androceu masculino, gineceu feminino. O androceu gera o pólen, o gineceu espera o pólen. A abelhinha vai lá pegar o néctar da flor, o pólen gruda nas costas da abelha. A abelha vai lá na outra plantinha que é a fêmea, o gineceu, vai pegar o néctar, derrama o pólen e fecunda, e ali gera uma flor, um fruto e uma nova safra. Tudo que Deus criou existe regras. Por exemplo, quem que celebrou o primeiro casamento da história? Quem que casou Adão e Eva? Deus. Tudo que Deus cria tem regras. Então o homem que acessa o lugar de casamento, que ele não obedece às regras do casamento, ele vai viver a plenitude do casamento? Não, tu casou, mas agora tu tem um futebol, turma do futebol. De segunda a sexta você joga futebol todo dia. O que tu acha que vai acontecer com o teu casamento? Se agora você tem que cuidar da tua esposa. Ela não vai mais dar bola para ti, tu vai dar bola só para teus amigos. Você está entendendo? Você acessou a vida de casado, então a vida de solteiro, ela não faz mais parte da tua vida. A vida de casado tem regras que precisam ser obedecidas. Você acessou, aliás, você alcançou uma esposa. Meu Deus, isso é maravilhoso. Agora você talvez nunca acesse o direito de um casamento pleno, porque você não decidiu viver uma vida de casado. Você continua uma cabeça de piá, de guri. Desculpa tomar como exemplo, mas você está entendendo. Tudo que Deus faz, existe uma condicional. Jacó, ele poderia ter abortado os planos de Deus, assim como Esaú abortou. É um exemplo clássico. Juntos os 2 irmãos. Me dá esse prato de lentilha, eu estou com fome, me dá para comer. Não, eu que fiz o guisado é meu, a lentilha é minha. Não, cara, eu estou quase morto. Ninguém morre de fome, morto, porque tinha comida em casa. Ele ia passar fome mais 1 hora, 2 horas, até fazer um prato, um pirão.
cara não dava bola para a promessa que ele tinha, a promessa de Abraão, seu avô, a promessa de seu pai Isaac. Esse assim, aí Jacó dava atenção para aquilo, ele se importava, ele disse, cara, se tu não quiser cuidar da mulher, tem quem cuide. Tipo assim, se tu não é macho para ela, deixa que eu sou. Então Jacó falou assim para Esaú, se tu me der o direito da primogenitura, tu come do meu prato. Esaú na hora pega, para que eu quero o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Cara, ele trocou algo que era eterno para satisfazer seu ventre. É igual o cara que é casado, que tem uma prostituta, uma amante, tem um sexo santo e agora está entregando a sua alma ao diabo e destruindo a sua relação conjugal. Tudo que Deus faz cria regras. Então eu posso alcançar uma promessa de Deus, mas posso nunca desfrutar dela. Pastor, mas como é que é? Deus nos responsabiliza por aquilo que recebemos. Por exemplo, nós podemos até aceitar Jesus e no final da vida acabar indo para o inferno, perder a salvação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus, dizia do caminho do Senhor e volta para o pecado, como um porco lavado e volta para a lama. Alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, perdeu a salvação, podia ser o maior crente que fosse. Então alcançou uma promessa, mas não acessou a vida eterna. Então estar alcançando algo, tanta palavra que é liberada, Deus te ama, Deus vai cuidar do teu casamento, Deus cuida do teu futuro, dos teus negócios, Deus vai cuidar da tua história, Deus tem um futuro maravilhoso para você, amém, Deus tem, aleluia, glória a Deus. Agora, o que você está fazendo pelo futuro maravilhoso que Deus tem para você? Aí Deus diz assim, eu tenho um lar maravilhoso para você no futuro, um casamento maravilhoso, mas você fica com todos os meninos do colégio. Deus assim, não vai dar, porque ela nunca vai saber quando for o homem que eu tenho para a vida dela, quando apresentar. Ela tem uma vida promíscua. Tu acessou uma promessa, mas não desfrutou dela. Isso é sério em Deus. Quando Deus permite que o rei da Babilônia leve os jovens escravos para a Babilônia, jovens filhos de ricos, de príncipes, meninos estudados, meninos educados, meninas educadas, leva eles presos, talvez centenas de jovens. Chega lá, o rei fala assim para o seu servo, dá para eles da comida da minha mesa e do meu vinho, eu quero eles bem fortes, daqui 3 anos traz os jovens para a minha presença. Cara, mas tinha 4 piá no meio daquela turma toda que disseram, Deus trouxe a gente aqui por causa de um propósito, mano. Nós alcançamos o lugar, mas ainda não acessamos. Não estamos entendendo o que Deus quer. O que nós vamos fazer, Daniel? Fazer o seguinte, nós não vamos comer da comida do reino e beber do vinho. A gente só vai comer hortaliça, fruta, verdura, e a gente vai tomar água. Ninguém entra no jogo, vamos ver o que Deus tem. Sabe assim, eles alcançaram o lugar, mas não tinham acessado. Somente Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel acessaram, porque eles decidiram se separar para estar na presença de Deus. Se tornaram os 4 governadores da Babilônia. José tinha sonhos doidos, cara. José era pirado. Meu pai, tive um sonho essa noite. Que doideira. Que foi, filho? Pai, eu sonhei assim, que tinha as espigas de milho, de trigo no campo, assim, os feixes de trigo. Cara, e meu feixe era maior, e todos os feixes se dobravam diante do meu feixe, pai. Só cuida desse sonho, você vai dar da tua cabeça aí, esse negócio é meio estranho. Não, pai, mas olha o sonho. Outro dia ele teve outro sonho. Eu sei com as estrelas, eu sei que o sol e a lua, e a minha estrela estavam do lado. Pai, todas as estrelas se dobraram diante da minha estrela, e o sol e a lua também se dobraram. Menino, para com besteira, cuida da tua cabeça. Cara, Deus levou José para um lugar de um plano. Ele alcançou um negócio particular com Deus. Eu lhe pergunto, se José tivesse deitado com a mulher de Potifar, ele tinha alcançado esse... José se guardou em todo o tempo, porque ele sabia que tinha uma promessa. Ele havia alcançado algo que ainda não tinha acessado. Ele precisava se preservar para acessar aquele lugar que Deus havia lhe prometido. Deus não esquece das promessas. Nós é que abandonamos o lugar de vivê-las. José foi abaixo de Faraó. Ele foi rei do Egito. Só Faraó que estava acima. Deus, Ele quando tem planos conosco, Ele espera com que a gente se posicione a respeito do que Ele quer fazer.
Ele não tem problema nenhum em te levar aonde Ele quer levar. O problema de Deus é quando Ele passar para te buscar, você não está no lugar que Ele te deixou. O problema é esse. Batei, batei, pedi, pedi, buscai, buscai. Ele fala que existe uma gana dentro de você para acessar esse lugar que Deus lhe prometeu. Tem que existir. Quando você olha para alguém que Deus está usando, que Deus está prosperando, que Deus está abençoando, que Deus tem um casamento blindado, você precisa entender que esta pessoa está pagando um preço. Está pagando um preço. É impossível você acessar esse lugar sem ter pago um preço. Até porque Satanás, que é Satanás que odeia nossas almas, exige dos seus seguidores um preço em sacrifício. Porque ele sabe, para acessar lugares espirituais, só pagando um preço, nós somos seres espirituais. Lugares em Deus nós acessamos, mas o crescimento nós conquistamos. No posicionamento e decisão acessamos, mas no esforço e sacrifício nós crescemos. Há um preço a ser pago. Já viu o hino cantar, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, irmão, o melhor de Deus por vir. Se vir alguma coisa do céu melhor do que Jesus Cristo, nós estamos enganados. Se vir algo melhor do que Jesus Cristo, nós somos tudo enganados. Não tem nada melhor do que Jesus. O que nós precisamos mais do que Jesus da vida nossa? Então este melhor de Deus que está por vir, talvez que a canção quer dizer, Deus te deu uma promessa e você vai vivê-la. Uau, maravilha, vou viver uma promessa que Deus tem para a minha vida, mas eu devo acessá-la. Eu tenho que ir em busca dela. Se não houver esforço, com certeza está corrompido. Jesus Cristo veio ao mundo para o quê? Por que Deus enviou Ele? Para resgatar o que se havia perdido, correto? O mundo estava perdido, o mundo tinha caído em pecado, o mundo em trevas, tudo abandonado, tudo perdido. E Deus, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Muito 10. Jesus vem para a terra, nasce do ventre de uma virgem de Maria, e Jesus é criado por Maria, por José, com 30 anos de idade, ele jejuou 40 dias, e ele vai para o deserto para ser tentado. Uau! Ali começa o ministério de Jesus. Ele veio para quê? Para resgatar o que havia sido perdido. Correto? A última proposta de Satanás para Jesus qual que foi? Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo de volta. A terra e tudo é teu. Poxa, ele não veio para resgatar o que havia perdido? Cara, não precisava de cruz, não precisava de coroa de espinho, não precisava de cuspe no rosto, não precisava ficar sendo perseguido, não precisava ser preso. Seu Valdo, era só dizer, pô, diabo, quer dizer que se eu me prostro e te adoro, tu entrega tudo para mim, não preciso nem passar pela cruz. Não, é só tu se prostrar e me adorar, toda a glória do mundo, tudo eu dou para ti. E muitos de nós estamos perdendo as promessas porque estamos aceitando as propostas do diabo e não vivendo a vontade e o plano de Deus. Nós alcançamos algo, mas nunca acessamos. Tu imagina Satanás se dobrando, tu imagina Cristo um dia se dobrando diante de Satanás para pegar o mundo de volta? Impossível, porque numa consciência cristã, você sabe que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, e acabou, a conversa acabou ali. Jesus olhou para ele e disse assim, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Para trás de mim, Satanás. Quando ele declara, quando ele faz essa declaração, sabe o que Jesus fala para o capeta? Eu aceito o processo. Eu tenho uma promessa, eu vim para resgatar o que estava perdido. Eu cheguei num ponto em que eu fui enviado por algo, eu alcancei o plano, agora eu vou acessar o plano. Quando ele renega a proposta do diabo, ele diz, cai fora, cara, eu tenho uma cruz para me carregar. Por isso que sexo fácil vem da parte do diabo, dinheiro fácil vem da parte do diabo, ministério recebido fácil vem da parte do diabo. Tudo que vem fácil, você pode ver que no fundo existe uma prevaricação, existe uma deturpação do ideal da proposta. Alguma coisa foi tirada do lugar, alguma coisa foi corrompida.
por isso que dentro de casamento muitas pessoas sofrem, porque ele quer viver uma plenitude de um casamento, praticando coisas fora do plano de Deus. Dentro de empresa de negócios, muita gente oscila nos seus negócios, porque ele quer viver uma plenitude fora dos planos de Deus, em todas as áreas. Eu até posso alcançar uma promessa, mas eu posso nunca acessar uma promessa. Sabe onde é que está cheio de lugar? O lugar que mais tem promessas de Deus que nunca foram vividas, promessas lindas, promessas de um casamento maravilhoso, promessas de negócios milionários, promessa de ministério grande, lindo. Sabe onde é que estão essas promessas todas? Cemitério. Cemitério. Irmãos, Salomão não foi o filho que Davi criou para substituí-lo, sabem disso, né? O filho que Davi criou, que Davi instruiu, que Davi aconselhou, era Absalão. Absalão, ele era amado pelo povo. Ele já era o reizinho, o apelido dele no meio de Israel era o reizinho. Olha lá veio o reizinho. Ele era bonito, ele era aparente, ele conversava bem, ele era inteligente. Só que um dia ele disse, pô, cara, meu pai não morre, não morre, não morre. Ele já tinha alcançado um lugar de honra no meio do povo e de respeito. Só ele não tinha acessado ainda o lugar de rei. Ele assumiria o trono de Davi. Só que ele quis antes do tempo, ele corrompeu o princípio. E o final de Absalão foi ser morto por um próprio amigo do rei. E Davi chorou muito, Absalão, Absalão, meu filho. Só que Absalão fazia o seguinte, enquanto o rei estava no trono, aguardando as pessoas para julgar a causa, ele ficava lá na porta do palácio, dizendo às pessoas do rei, atraindo as pessoas para ele. Ele ia dar um golpe no seu pai, porque ele ia tentar acessar de um jeito errado a coroa, e ele é morto. Aí depois Betseba já tinha Salomão, ele cria Salomão com 20 anos de idade, ele chama Salomão e disse, filho, tu está preparado? Davi tira a coroa e dá para Salomão. Davi foi o único rei de Israel, até onde eu lembro, que não morreu para passar a coroa. Ele ia fazer isso com Absalão, cara, tu imagina, ele perdeu uma bênção, de certo ele estava quase pegando a bênção, igual o esquilinho da Era do Gelo, quase tocando na velã, aí foi sugado de volta. E muitos de nós perdemos as bênçãos, não acessamos porque corrompemos princípios. E esquecemos que Deus está nos olhando para que Ele possa nos abençoar, mas também para que impeça que fora do propósito sejamos plenos. No livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28 e 29, diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Você entendeu? Quando você está cansado, você vai para onde? Para Jesus? Sabe que você percebeu que para alcançar o descanso dele tem um processo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, existe um jugo. O jugo fala de regras, de lei. Então, se você quer alcançar o descanso que eu lhe estou propondo, assuma a condição de viver sobre as minhas regras e aprendei de mim. E aprende que eu estou lhe ensinando para que você alcance descanso para a tua alma. É mais ou menos Jesus falando assim, ó, sabe por que tu anda aflito e angustiado? Sabe por que as coisas não dão certo? Por que você anda parecendo murro e ponta de faca? Porque você está tentando fazer do teu jeito, cara. Para e pergunta o que eu faria no teu lugar. Jesus está falando, pergunta o que eu faria. Você alcançou uma promessa, você não está acessando, porque você está tentando acessá-la do teu jeito não tem como. Eu criei uma regra para você chegar nesse lugar. Jacó entendeu, eles tinham uma escada para subir, eu tenho um caminho a percorrer. Aceitei a Jesus, que lindo. Jesus falou assim, eu sou o caminho. Não era mais fácil ele ter dito assim, ó, eu sou o Salvador. Qualquer um que me aceitar, está na salvação, está na vida eterna. Por que ele fala caminho, verdade e vida? Por causa de um processo. Há um processo.
No outro texto, numa parábola, Jesus falou assim: largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. E estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que acham, não é que entram. O texto bíblico diz acham. Então poucos são os que acham. Quando eu achei a Jesus, agora eu entro no processo. Caminho, verdade e vida. Eu encontrei o caminho, já sei quem é o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, amém? Jesus é o caminho. Quando eu conheci Jesus, eu sou o caminho, aí eu sou lavado pela palavra. Aí a verdade começa a corromper, a verdade começa a confrontar toda a minha ideologia, toda a minha cultura, todo o jeito que meus pais ganhavam dinheiro, todo o jeito que meu pai se relacionava com a minha mãe, todo o jeito que meus tios... Sabe, eu começo a ser confrontado pela palavra para mudar a minha mente. Então eu conheci Cristo, agora eu começo a conhecer a verdade. A verdade, conhecereis a verdade... Quando eu conheço a verdade, por isso que, se você é crente há mais de um ano e você não leu a Bíblia pelo menos uma vez, você é uma vergonha para o Evangelho. Você é um daqueles idiotas que pensa que tudo é só bênção, e você acha que você não tem responsabilidade nenhuma com a palavra. Desculpa a expressão, mas para mim é isso, porque a Bíblia Sagrada fala de ônus e bônus, ela fala de direitos e deveres. Eu nunca vou viver os meus direitos quando eu não conhecer os meus deveres. Você está entendendo? Você pode até alcançar, mas você pode nunca acessar. Ele conhece a palavra, passou pela palavra, foi lavado pela palavra, está pelo crivo da palavra. Tudo que eu faço, meus negócios, segundo a palavra, meu casamento, segundo a palavra, meu lazer, segundo a palavra, meus estudos, segundo a palavra, meu ministério, segundo a palavra. Quando eu estou nesse lugar, aí eu passo a viver a vida, que é o terceiro estágio. Eu sou o caminho, verdade e vida. Agora eu vivo a vida que Cristo me prometeu. Eu vivo a plenitude em todas as áreas. Então eu até posso alcançar, mas posso nunca acessar. Por isso que muitos de nós passamos anos dentro de uma igreja ouvindo palavras de promessa. Porque esta noite Deus entra na tua casa, Deus muda a tua história, Deus pega teu casamento, e Deus muda hoje, Deus muda os teus negócios, Ele entra na tua empresa, e o cara, aleluia, glória a Deus, aleluia. O cara vai 15 dias depois, primeiro que uma semana depois ele já esqueceu da pregação. O que o pastor pregou domingo passado? Cara, estava bom a palavra. O que ele falou? Cara, sabe que eu não lembro? Então tu já esqueceu. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não mexeu em nada da estrutura familiar para Deus mexer no casamento, nada da estrutura dos negócios para Deus mexer no negócio. Ele continua no mesmo erro, esperando que Deus vai abençoar. E não tem como ser assim. Jacó, o nome dele traduzido, segundo alguns historiadores, quer dizer enganador, correto? Enganador. Cara, ele entendeu que ele precisava pagar um preço. Ele vai para a casa do tio, está lá conversando com o tio, pois é, guri, tu vai morar aqui, tu não tem como morar de graça, tem que fazer alguma coisa, tchê, como diz o gaúcho. Tem que ir para a invernada, cuidar do gado, leva um cusco rengueado, um pingo e seja feliz. Entendeu o que eu falei? Vai para a invernada, vai para o campo, cuida do gado, que é o boi, leva um cusco rengueado, leva um cachorro magro e um pingo, um cavalo. E se torne um gaudério. Gaudério é o homem do campo, o homem que vive no trecho. Então, tchê, você queres comer de graça? Aqui na estância não tem disso. Então tem que tomar um pingo, um cusco rengueado, e se torna um gaudério, lá nos pampa, nos pago. Mas, tchê, aqui tens que trabalhar. Não é trabalhar, o Google te fala pelear. Aqui tens que pelear. Aí Jacó aceita. Ele disse que eu estou apaixonado pela tua menina, pela Raquel aí. É baita gatinha. Ele disse, seguinte, quer trabalhar por ela há 7 anos, bicho. Não, tudo de boa, sem salário. Cara, ele roubou do irmão dele. Agora ele estava sendo roubado. Trabalha há 7 anos. Ele enganou o pai dele, não enganou quando botou pele de cordeiro para enganar? O que aconteceu na noite de noite, Foi enganado. Era para ser Raquel, quem que botaram lá dentro? Dizem que Jacó era analfabeto, né? Porque ele amava Raquel e não lia. Essa é feia, né? Essa é terrível.
Você está entendendo? Ele é enganado. E ele sabia que ele tinha que passar por um processo, porque ele tomou o direito de primogenitura de um jeito errado. Ele tinha um processo. Aí ele reclama para o sogro no outro dia da núpcia: cara, eu não queria essa baranga comigo, eu queria a Raquel. Mas aqui em casa, a casa mais velha primeiro. Mas tu não falou, mas também tu não perguntou. De novo enganado. Mas eu amo Raquel. Então cumpre os dias de núpcias com Lia, que ele já tomou Raquel daí. Ele trabalhou mais 7 anos para pegar Raquel como esposa. Ele cumpriu o período de núpcias de Lia e Labão entregou Raquel para ele. Aí ele trabalhou mais 7 anos de graça sendo esposo de Raquel. Para Labão foi um baita de um negócio. Tem um escravo que sustentava as 2 filhas dele. Olha a bucha. Olha o nível que esse cara foi traído, foi explorado. Só que quando dá 14 anos, irmãos, Deus disse: agora eu vou começar a mudar a tua história, porque você já pagou o preço do seu pecado. Aí ele fala: pois é, eu estou 14 anos contigo, cara, tem que agarrar reta. Tchê, tem que pegar reta. Aí ele diz assim: então trabalha para mim, as ovelhas que nascer malhada é tua. Cara, só tinha ovelha branca, o velho Labão, ligeiro, de novo deu na espinha de Jacó. Jacó disse: Senhor, mas agora? Agora ele vai para um ato profético. Ele pega a varinha colorida, põe onde os bichinhos bebiam água, ali elas faziam a cópula. E ali, elas, dentro das varas coloridas, começaram a gerar filhote. Imagina, o carneiro branco, a ovelha branca, e o filhote nascia malhado. Trabalhou mais 7 anos, ele saiu rico, porque ele aceitou o processo. Então ele alcançou algo, mas ele tinha que acessar a plenitude. Há um preço a ser pago. Aí o cara quer casar, ele ora 2 meses, 3 meses. Ai, Deus, sei que é a melhor da minha vida. Cara, o cara batalhou 7 anos por uma mulher. Aí acho que Deus respondeu em 2, 3 meses. Ai, Deus falou comigo. Falou nada, a tua alma berrando, a tua carne desejando, menos Deus. Isso é difícil de lidar com isso. Só que nós precisamos entender que nós podemos alcançar alguns lugares em Deus e jamais acessá-los. Eu tenho na minha casa, na casa de meu pai, onde eu sou filho, meu pai teve 10 filhos, eu tenho pessoas que têm promessas de ministério lindas, maiores do que a minha. E até hoje estou esperando acontecer. Eu sou mais novo da casa do meu pai. Então já sabe, o cara é mais velho que eu e até hoje não viveu. Por quê? Porque ele alcançou uma promessa que havia sido dada pelo meu avô, que veio para o meu pai, ele alcançou a promessa, mas ele nunca acessou. Pastor, mas essa palavra ela é pesada. Eu não sei, mas é a Bíblia. Jesus, quando separa bode e ovelha, olha o nível que os caras estavam em Jesus. Em teu nome expulsei demônio, eu falei novas línguas, em teu nome curei os enfermos. Os caras alcançaram um lugar em Deus de autoridade, mas nunca acessaram o lugar de vida eterna. Você está entendendo o que eu estou explicando hoje então? Não corrompa princípios bíblicos para você viver uma promessa. Não altere fundamentos bíblicos para você alcançar algo que te prometeu. E prefira perder tudo do que corromper um princípio. Porque se você alcançar, você pela teu braço e a tua força, e provavelmente na frente você vai se entristecer. Como diria na Fórmula 1, chegar atrás é fácil, ultrapassar é outra história. Chega no ponto que o Senhor chega a dizer: ó, tem esse negócio que pai leva filho, filho leva pai. Não, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Cada um vai ter que fazer por si, cada um vai ter que procurar por si. E quando eu entendo isso, eu começo a descobrir que eu tenho um preço a ser pago. Aí aquele cara que Deus usa, o cara que é usado, aquela irmã que Deus usa em profecia, eu sei que ela é uma mulher que tem uma vida de oração. Aquele cara que Deus usa numa palavra, o cara prega muito bem, eu sei que ele tem um tempo de leitura da Bíblia Sagrada, meditação na palavra de Deus e oração, ele paga um preço. Aquela pessoa que prospera, que eu vejo Deus dentro da igreja, não falo do ímpio, dentro da igreja prosperando, eu percebo que ele é dizimista, que ele é ofertante, que ele dá esmola, que ele faz oferta alçada. Eu preciso entender que Deus me deu referenciais para que eu pudesse, ter um exemplo, pelo menos perto, para poder crescer. Eu tenho que olhar para pessoas que vão bem, eu tenho que ver Deus. Eu quero ter uma vida assim, mas eu não quero a vida dela, eu não quero a vida dele, eu quero ter uma vida assim. Aí eu começo a pagar um preço para andar com Deus. Esses dias perguntaram: pastor Carlos, tu não pode beber nada de álcool?
Eu disse, claro que eu posso. Eu pensei que como pastor tu não podia. Não, eu posso, claro que eu posso. Eu sou dono do meu nariz, eu tenho livre-arbítrio, ninguém me pede, não existe uma lei no Brasil que me peça tomar uma engradado de cerveja. Mas o senhor não bebe, né? Claro que não. Disse, por quê? Porque eu não quero. Eu não quero beber porque tem um princípio na Bíblia que me ensina que eu não devo ser dado ao vinho. E eu não quero. Não é uma questão que eu não posso. Eu não quero. Porque eu entendi que eu estou acessando um lugar em Deus de autoridade que Ele me prometeu, que eu não quero perder. Eu não quero perder. Moisés sai do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, lembra? Eu farei tu e esse povo entrar na terra que lhe prometo hoje. Deus falou para Moisés. Moisés entrou em Canaã? Ele entrou? Por que ele não entrou? Os teólogos, me ajudam aí. Desobediência. Olha a relação, que legal. Primeiro que Moisés, em Gênesis capítulo 33, versículo 22, ele diz assim, Senhor, quer abrir comigo? Vamos abrir, pega o teu celular, a tua Bíblia aí. Eu gosto de você entender bem do que eu vou falar. Gênesis 33. Ou é 22, 33, espera um pouquinho. Onde ele fala que eu quero ver tua face, me ajuda aí. Vamos lá, nós já vamos achar já, precisa. Não é Gênesis, é Êxodo. Êxodo. Por isso que eu não estou achando, né? Gênesis, claro. Como falava o irmãozinho meu, Exodó. Exodó. 33, 18. Êxodo 33, 18. Êxodo, tá? Olha que legal essa passagem. A Bíblia Sagrada fala uma coisa que aqui é revelada. Ali. Então, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Para um pouquinho. Moisés pede para ver a face de Deus. Amém? Deus diz, não dá para tu ver minha face. Aí Deus fala assim, aqui do meu lado tem uma rocha. Deus está na eternidade. Quem que é a rocha eterna? Quem que Deus falou para Moisés? Aqui do meu lado tem uma rocha. Ele falava de Jesus Cristo. Põe-te em pé sobre a rocha. Fala dos fundamentos de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Aí ele fala para Moisés, põe-te em pé sobre a rocha. Quer dizer, coloca-te sobre os fundamentos de Cristo. E eu te colocarei na fenda da rocha. Agora ele fala do Cristo sacrificado. Deus fende a rocha e coloca Moisés dentro. Por isso que ninguém acessa a Deus se não for através de Cristo. Desde a eternidade. Só em Jesus que nós podemos ter acesso. Amém? Então a rocha, Moisés esteve dentro de Cristo. Aí quando ele entrou dentro da fenda da rocha, a mão de Deus se pôs sobre Moisés. Agora fala da graça e da misericórdia. Se você estiver dentro da rocha, dentro de Cristo, a minha graça e minha misericórdia te alcançou. E eu colocarei a mão sobre ti, estando você dentro da fenda, e depois tirarei a mão e tu vai ver minhas costas. Então agora algo que só Moisés viveu, mas ele teve que estar em Cristo. Tudo bem. Quando chega lá no deserto, o povo reclama que não tinha água, Deus fala assim, vai, olhe para a rocha e fere a rocha, correto? E vai sair água da rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Então o primeiro encontro meu com Cristo, eu firo a rocha. Por quê?
Porque eu venho para Jesus com pecado, com mentira, com roubo, com lascívia, pornografia, prostituição, com traição, com falsidade, com mentira. Quando eu me encontro com Ele, que é santo, 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 3 vezes santo é o Senhor, eternamente santo. Quando eu, com todos os meus pecados e minhas misérias, eu me encontro com Cristo, eu firo a rocha, eu firo a sua santidade. Só que quando eu firo a sua santidade, a água sai, a água me lava. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu sou purificado pela sua palavra. Ele é o verbo vivo de Deus. O meu pecado fere a rocha e nesse momento a palavra vem e pega o mais miserável de todos os pecadores, que nem eu, e me torna santo que nem ele. Pronto, então o primeiro encontro é ferindo a rocha. Moisés, seguindo todo o currículo, certinho, todo o script. Chega lá na frente, o povo reclama de novo de água, lá em Meribá. Porque não acabou água, que trouxe nós para cá, que não tem água, porque a gente quer beber. Aí Deus fala com Moisés. Agora não era o primeiro encontro de Moisés com a rocha, agora é o segundo. Agora tu fique de frente para o povo, que agora você é um exemplo, e toque na rocha. Por isso que tem lugares que eu e você acessamos em Deus, que não temos mais o direito de pecar, porque o preço é muito alto. Depois que eu sei que traição no casamento é pecado, eu não posso mais. Depois que eu sei que roubar é pecado, eu não posso mais. Depois que eu sei que pornografia é pecado, eu não posso mais. Sabe? Eu não posso. A água, eu já feri a rocha com esse pecado. A palavra já me libertou desse pecado. Então agora eu não posso voltar para o pecado. Porque Jesus disse, assim como um animal, uma porca que é tirada da lama, lavada e dando banho, e volta para a lama, assim é que eles tiveram encontro comigo e retornaram para o pecado. É terrível. Só que daí Moisés, irritado com o povo que pedia água, o que ele faz? Ele fere a rocha de novo. Ele não poderia ter ferido. Aí no dia que Deus chega na beira de Canaã, Deus leva ele no monte. Moisés olha lá, uau, pai, lá é Canaã, olha os vales verdes, olha o Jordão, uau, Rio Jordão, meu, que águas lindas, são verdes, elas descem do Monte Hermon, água de geleira, de neve que derrete, uau, pai, que linda, pois é, só que eu tenho um negócio para te dizer, Moisés, que foi, pai? Você não vai entrar. Por quê? Por causa da água de Meribá. Em vez de você falar com a rocha, você feriu a rocha e você não devia ter ferido ela. Você, Moisés, alcançou uma promessa, mas você nunca vai acessá-la. E ali Deus avisou Moisés que ele não entraria em Canaã e ele morreu. Eu acredito que nós estamos esquecendo quem é Deus. Ou achamos que Deus, ele tem uma creche. A gente berra, se esperneia e ele dá o bico e a mamadeira. Deus tem um exército. Ele nos trata como os seus soldados. Para mim encerrar a palavra, Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Sabe o que Deus está dizendo ali, Sevaldo? Tu quer algo novo? Tu quer algo novo? Tu quer uma estratégia? Tu quer algo novo? Vai buscar. Eu já te dei a promessa. Agora você tem que acessá-la. Você quer melhoria na tua vida financeira, profissional, no casamento? Eu já te prometi. Agora vai buscar. Clama a mim. Eu já lhe disse que eu tenho para lhe dar. Então vai buscar. Eu com 15 anos de idade recebi a palavra do Senhor que eu seria pastor. O cajado do meu pai passaria para mim.
15 anos de idade eu tinha. E muitas promessas. Uma profeta muito dada por Deus, irmã Maria da Piedade, era o nome dela. Ela era de Curitiba, no Paraná. Papai era pastor numa igreja chamada, na cidade de Rio Negrinho, cidade. E ela foi lá fazer uma campanha e Deus usou ela, entregou aquela profecia para mim. Eu não sabia nem bater palma na igreja. E Deus usou ela e falou, e pai. E eu tive que vir no púlpito, ela orou por mim, eu fui arrebatado daquele lugar. Cara, foi um negócio lindo, que eu nunca esqueço que eu vivia naquele dia com 15 anos de idade. Daquele dia em diante eu não orei por dinheiro, não orei por casa, por carro, por ministério. Orei por nada, só orei por uma coisa. Orei para minha esposa. Nunca tinha visto ela. Eu só orei dizendo assim, Deus, me dá uma esposa que enche meus olhos. Me dá uma esposa que entenda o meu chamado. Me dá uma esposa que apoie meu ministério. Me dá uma esposa que seja do meu lado junto comigo. Eu chorei por isso até meus 22 anos, sem conhecer ela. Aliás, eu conheci ela quando eu tinha 20 anos de idade. Eu fui na casa de uma amiga, de uma namoradinha que eu tinha. Bem feia. Comparado a você é impossível, né? Aí eu fui buscar ela na casa dela. Tipo assim, eu estava orando, mas eu não estava assim, sabe, em equilíbrio. Eu cheguei a noivar antes de conhecer ela. Faltava 2 meses para o casamento quando eu terminei. E Deus falou, tu vai casar e você vai ser escravo o resto da tua vida. E eu entrei em parafuso, comecei a chorar e orar, pedir perdão a Deus. E Deus me deu estratégia, eu consegui terminar tudo. Aí depois pedi ela em namoro. Mas eu chego na casa dessa moça, que fui buscar a minha namoradinha, que estava na casa dessa moça, e tinha 2 meninas brincando na calçada de boneca. Aí uma menina foi chamar ela e a outra ficou ali. A outra tinha aí uns 11 anos e meio, mais ou menos, 11 anos. E eu olhei para ela e disse assim, tá dando comida para os teus filhinhos? Tô. Cuida, hein, porque criança com fome chora, hein? Não, eu cuido dele, tu dá banho, né? Eu dou banho nele, tudo certinho. E eu tinha 20 anos, essa menina tinha 11 anos e meio, mais ou menos. Tá bom. Minha namoradinha veio, subiu na minha moto e fui embora. Passam-se anos, eu começo a namorar com a Alessandra e ela diz assim, tu tinha uma moto vermelha? Eu tinha. Tu usava uma camisa floral assim, assada? Tu usava. Tu tinha uma calça branca que quando andava de moto? Sim, usava. Uma sapatilha preta assim. Meu Deus, guria, claro, mas faz muitos anos isso. Depois tu lembra que tu foi buscar uma namorada na casa de uma pessoa assim? Lembra? Tu não ficou brincando e mexendo com a menina que estava na calçada brincando de boneca? Se lembra? Aquela menina que está brincando de boneca era eu. Ela é 8 anos e meio mais nova que eu, então eu tinha 20 anos, ela tinha 11 anos e meio. Eu orava por ela e Deus me deixou conhecer ela naquele dia. Eu conheci ela quando ela tinha 11 anos e meio. Aí tu imagina como é que as coisas de Deus. Eu conheci ela e Deus, tipo assim, eu boto lá dentro da cabeça dele fazer besteira. Eu quase fiz besteira. Então eu busquei acessar um lugar em Deus para que eu pudesse ver o que Ele havia me prometido. Eu alcancei uma promessa, mas eu busquei acessar. Estamos 33 anos namorando. 33 anos e meio, fez dia 16 de janeiro, 33. Eu alcancei um lugar, só que eu tive que acessá-lo. Sabe por que nós sofremos tanto? Mesmo servindo a Jesus? É porque paramos de buscar aquilo que Ele prometeu. Alcançamos uma palavra. Deus tem um casamento maravilhoso para ti, mas você não ora mais por esse casamento. Deus tem uma profissão para você que vai te prosperar. Uau, Deus prometeu que vai dar um emprego, vai abrir a porta do emprego. Você não ora mais pelo emprego. Aliás, cantar vitória antes da linha de chegada é aceitar a derrota. Deus falou que, Deus vai te dar um ministério. Meu filho, é isso que tenho contigo, o dom da palavra. Eu te levanto como mestre da minha palavra. Mas você nunca foi estudar, você nunca cursou teologia, você nunca leu a Bíblia inteira. Por que Deus vai dar um dom para o cara que o cara não acessa? Que eu gostaria que você ficasse com essa palavra no teu coração hoje. Tudo é possível ao que crê. Mas só alcança o que crê, aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate. Se você está disposto a ficar sentado em casa, na frente do videogame, na rede social, esperando um dia viver uma promessa que Deus te fez, quero dizer para ti que tu nunca vai viver. Não estou profetizando, eu só estou dizendo o que a palavra me ensina.
Se você não tira 1 hora de oração por dia e gasta esse tempo na rede social, vasculhando a vida dos outros, você é um idiota. A tua vida está passando e você não está conseguindo alcançar os lugares que Deus te prometeu. Você precisa alcançar. Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Ele diz, eu tenho uma promessa. Eu quero que você alcance. Fique em pé comigo, por gentileza. E essa foi a palavra de hoje. Para mais mensagens como essa, nos acompanhe aqui pelo Spotify. Nos vemos em breve.